Olá, sejam bem-vindos. Desculpe o atraso, mas hoje eu vivi um momento doméstico. Socorro, tá chovendo, roupa tá na corda. A gente acaba se atrasando. Mas enfim, vai ficar gravada e por ficar gravada a gente vai começar a entrar logo no assunto para explorar o máximo possível desse assunto. Para que a gente possa ter um entendimento do que a gente vai falar, desde que os seres extraterrestres se apresentaram no grupo Jade para trabalhar com a gente nas cirurgias espirituais, eles sempre nos orientaram que nós tínhamos que estar de estômago vazio, numa limpeza espiritual para não ficar contaminado por magia, bruxaria, magia negra. E o pós-atendimento, cirúrgico, a pessoa teria que fazer ali um repouso, Não precisa ficar dormindo, mas de preferência não ficar fazendo esforços, carregar peso, correr aí a maratona, sair correndo, fazendo triatlon. Porque isso já vi que não funciona. Já contei que o rapaz do menisco me telefonou, que eu não conhecia ele, e ele pediu. E eu solicitei os extraterrestres que eu atendesse. Ele disse que estava com uma dor horrorosa, não passava com remédio nenhum. E às 21 horas eu falei, fique quieto na cama que você vai receber o atendimento. No dia seguinte ele me ligou de noite, dizendo que a perna dele estava um pilão, que estava, as duas pernas estavam, porque eram os dois meniscos que tinha problema. A perna estava pilão, não sei o quê. Aí veio na minha cabeça a pergunta que ele fez de manhã. Eu perguntei, o que você fez de manhã? Tudo pelo telefone. Nunca vi a cara do sujeito, não sei nem quem é. Aí ele falou assim, eu levantei, tomei café e fui correr na praia. Eu falei, cara, a diferença que existe entre a sua cirurgia e a cirurgia que o Lídio Toledo, que na época era o papa da ortopedia, faz lá no Miguel Couto, em Ipanema, é que lá você vê o Lídio Toledo, mas os procedimentos são os mesmos. Você tem que tomar cuidado, você tem que ter repouso, tem que correr na praia. Aí pediu 500 desculpas. Meu Deus, começou. Eu nem sei o que deu, porque depois eu nem pedi mais nada. Eu acho que a pessoa tem até o direito de não saber as coisas. Agora, fazer uma coisa dessa é de uma burrice abissal, Se você tem uma intervenção cirúrgica, física, você tem que tomar os cuidados devidos, porque estão mexendo no seu corpo físico. Se você está fazendo uma limpeza espiritual, aí mandam você ficar quietinho, olha, nós vamos fazer uma limpeza espiritual em você. Você fica em casa quietinho, a pessoa fica em casa quietinha, faz essa limpeza espiritual e aí a vida que segue. Aí a pessoa vai fazer as coisas que tem que fazer. Agora faz uma cirurgia e vai mexer no seu corpo físico. Você tem que tomar os procedimentos naturais de quem vai para uma cirurgia física. Isso eu aprendi há muito, muito tempo. E com as máquinas todas à nossa disposição, eu comecei a perceber que aquilo que eu aprendi naquela época tinha que estar, de alguma forma, acontecendo aqui. Mas eu não fiquei muito preocupada com isso não, porque a máquina suga as coisas, suga as causas e tal, Mas existe um protocolo físico que eles não podem simplesmente dizer, não é preciso fazer isso. Às vezes é preciso fazer. Tem gente usando as máquinas e indo para a cirurgia física nas suas clínicas, nos seus hospitais, onde estão internados.
a cirurgia é bem sucedida, as coisas acontecem. Então, dizer simplesmente, vou usar as máquinas e isso não é necessário, não é o mais adequado. Evitar uma cirurgia, puxa, que bom, a máquina funcionou e muita gente me relatou que não precisou ir para a cirurgia. O próprio médico liberou, dizendo, não precisa fazer mais, sei lá, o tumor sumiu, sei lá o que aconteceu. E eu só escutei a vida inteira. Mas a gente tem que também entender que eles, às vezes, interferem, e muita gente já relatou de ver que pode colocar a programação da máquina da cura em determinada situação e, de repente, acorda com a presença de seres extraterrestres manipulando a pessoa. Eles fazem isso? Fazem. Você está dando permissão para eles interferirem com as máquinas? E às vezes até a pessoa pede, né, que eles possam ajudar. Só que eles trouxeram essa possibilidade da sala cirúrgica porque evita-se de ficar evocando, né, a presença deles, porque eles também têm mais o que fazer. Né? Ainda mais a gente que fica pedindo toda hora, todo momento, em todos os horários. Né? Então o que eles fizeram? Eles, para minha surpresa, porque eu não estava nem pensando em pedir nada, né? Eu só estou aqui, sei que ia aparecer máquina, sei que ia acontecer, sei disso, mas não estava muito antenada, na verdade, com isso. E veio a sala cirúrgica e me mostraram logo a sala cirúrgica. Me mostraram a sala cirúrgica, que é uma sala pequena. Ali cabe uma maca, talvez tenha uns 3 metros uns 3 por 5 ou 4. Não é uma coisa muito, né, muito exuberante, não. Mas o que me chamou a atenção é que tudo em volta são bases, né, são bases metálicas, né, tecnológicas, com a tecnologia deles, onde sai dali braços que são esses braços que vão operar. Bem diferente daquilo que eu vi uma vez na televisão, de um braço fazendo uma cirurgia precisa na cabeça de uma pessoa. Era um documentário numa televisão, acho que aberta. Isso tem bastante tempo e já estava em uso isso, né? Essa cirurgia robótica, né, que eles chamam. Né? A gente sempre acha, nada substitui o ser humano na hora de fazer um trabalho desse. Eu concordo, mas se você tem à sua disposição um robô programado por eles, com funcionamento 100%, né, com precisão para intervir, nossa, maravilha. E como eu já vi eles fazerem muita coisa, né, cirurgicamente falando, de pessoas terem as suas doenças que são manifestadas por tumores e coisas do tipo completamente solucionadas pela cirurgia, porque depois vai fazer lá os procedimentos de exames. Né? Eu sempre dizia para as pessoas lá no Grupo Jade, vocês estão entrando aqui para fazer uma cirurgia e daqui a uma semana ou um pouco mais, vocês dão uma olhada lá nos testes, pelo menos faz um exame, né? Procure seu médico, né, que está acompanhando você. Tivemos uma situação bizarra, que foi uma moça que nos procurou, que estava com câncer no intestino, e ela veio fazer a cirurgia espiritual, e era um tumor, né? Um tumor que ela disse que era maligno. E esse tumor cada vez estava crescendo mais, e ela estava fazendo há 4 anos exames para tentar, de alguma forma, reduzir aquilo ali. Não entrou em muitos detalhes, mas ela disse para mim que ela ia começar uma série de quimioterapias depois daquele dia da cirurgia espiritual conosco, né, com os seres extraterrestres. Depois ela me ligou
né, algum tempo mais à frente, ela me ligou e veio com os exames que ela tinha feito, que o tumor tinha sumido do intestino dela. Quando o tumor sumiu do intestino dela, através do exame, ela contou que ela levou esses exames para o médico que estava acompanhando ela há 4 anos, oncologista, né, então, não era qualquer médico, era um oncologista, um cara especialista nesse assunto. E o cara disse a seguinte frase para ela: olha, eu provavelmente fiz diagnóstico errado para você. Aí ela falou assim, mas nesses 4 anos que você está fazendo exame comigo, eu faço exame de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, todos os exames então estão errados? Isso eu fiz diagnóstico errado durante esses 4 anos. Ele preferiu dizer que ele tinha feito diagnóstico errado nos 4 anos que ela fez exame, do que admitir que alguém melhor do que ele curou a moça. Pô, bem, a coisa ficou tão maluca, que essa moça, me contando, inclusive, depois, né, porque ela estava satisfeita e tal, mas a coisa é tão doida que ela disse assim para mim depois: Vera, eu não me conformei com a conversa que ele estava me dando, né, e com as insinuações que ele estava falando ali, que eu resolvi começar a quimioterapia, ou a radioterapia, acho que era a radioterapia que ela ia fazer. Comecei a fazer, fui no hospital para fazer a radioterapia. Isso ela me contando no telefone. E aí quando chegou lá, queimou lá o aparelho. Eu falei, nossa, guardião bom. Detonou o aparelho lá. Aí ela me telefonou e disse assim, pois é, eu fui fazer radioterapia e o aparelho lá queimou. Eu falei, escuta, você não entendeu. Você está curada. Seu médico não admite a cura sem te entupir de veneno. E eu acho que você tem que parar de ficar perseguindo doença. Senão você vai começar a fazer de novo isso. Isso vai de novo se tornar um problema na sua vida. Então esquece, você vai viver a vida com saúde. Tive que dar um basta na maluquice. Porque ela não estava se conformando de estar curada. E vendo esses resultados, que não foi só esse bizarro dessa moça, e vendo os resultados que a gente presenciava ali, eu percebi que a sala cirúrgica é necessária, é uma necessidade. Né? Porque tumores têm que ser retirados. Às vezes o tumor está muito mal localizado. Né? Quando eles estavam fazendo cirurgia com a gente lá, eu me fiz representar por uma menina de 10 anos, Fernanda, se não me engano, que estava com tumor na cabeça grande. Ninguém queria botar a mão. E falaram para o pai, se a gente abrir, ela morre. Se a gente tentar tirar o tumor, ela morre. Vai estourar isso na cabeça dela, né? Vai morrer. E aí eu me fiz representar por essa menina, que a tia me pediu pelo telefone que ajudasse essa criança, que não ia ter uma vida normal, ia ter uma vida muito difícil. E quando eu me sentei para me colocar à disposição, né, dessa criança, eles introduziram no meu nariz um aparelho, sei lá o que, uma coisa, um estilete, uma coisa fina de metal nas duas narinas. Nossa, aquilo me deu uma aflição. Foi subindo aquele troço pelo nariz adentro. E eu aguentei firme, né? Nem sabia que se operava cabeça pelo nariz. Foi apresentada ali naquela hora. E aí veio no meu ouvido, avisa para a família que a criança vai sangrar muito e ela vai amanhecer de hoje para amanhã bastante ensanguentada. Para não entrar em pânico, porque está tudo sob controle. Tá bom. Avisei a tia na tarde de domingo, né? Aquela tarde de domingo que a gente fazia a cirurgia até 2 horas da tarde, nos domingos, último domingo do mês. E ela, no final da tarde, ela me ligou e falou, avisa para a família. Então, bem mais adiante, o pai me ligou, que eu não tinha tido contato. Olha, eu estou saindo da Unicamp, fizemos exames aqui na minha filha, o tumor sumiu. Não tem mais nada, estou feliz da vida, e aquela história, né? E eu vi que ali, naquela experiência, eu percebi que em determinadas situações precisa haver intervenção cirúrgica.
corte, né, procedimento mesmo de partir para o corpo físico, né, e fazer os procedimentos necessários. E quando eles me mostraram a sala cirúrgica, né, que era totalmente, né, voltada para... Era um centro cirúrgico, só que não tinha ninguém ali, né, nem ser humano, nem seres extraterrestres, era só robô. Robô braço. Tinha nenhum robô em pé. Era robô braço saindo desses lugares. Eu tenho a impressão de que cada robô, cada braço de robô deve trabalhar em cima de uma questão. Deve ter um para cirurgia do coração, deve ter outro para tirar tumor, deve ter outro para, né, para fazer qualquer trabalho de cirurgia na cabeça. Deve ter um pouquinho de tudo aí, né? E essa foi a impressão que eu tive, né? Cada braço de robô estaria, né, fazendo uma intervenção, fazendo um tipo de mecanismo específico, né? Bom, até aí tudo bem. Consegui ver o que era uma maca no meio do lugar, não muito grande, né? Tanto é que os braços de robô não ocupam espaço no chão, é em cima, que tu sai do lugar onde está e vai direto na pessoa que está deitada. Isso tudo eu entendi, né? Aquilo tudo foi mostrado e eu entendi. Agora, a questão era, como é que é o protocolo disso? Como é que é o protocolo dessa história? Primeira coisa que veio, né, não veio no mesmo dia não, isso veio meio que, tem 3 dias mais ou menos isso, 3 ou 4 dias que chegou, e tenho visto determinados acréscimos de informação. Primeira coisa é o seguinte, você tem que fazer uma cirurgia de cada vez. Então, se você tiver 10 problemas, escolha o mais grave. Você está com 10 doenças, escolha a mais grave delas. Estabeleça o horário que você vai entrar nessa sala cirúrgica. Por que o horário? Porque você precisa estar dormindo. E eles disseram que tem o doping, tem um pequeno doping que eles fazem para garantir que você não acorde, né, durante o procedimento. Porque eles estão mexendo no seu corpo físico. Então você não vai acordar. Vai sentir de manhã cedo, né, uma sensação de acordar de uma anestesia. Não aquele mal-estar horroroso que a gente sabe que quando a gente acorda numa unidade de terapia intensiva, fica parecendo que o mundo desabou nas tuas costas, né? Mas dá aquela sensação assim, né, de que está meio ainda tonteado. Não é nada preocupante, mas você sente que você, né, daria um sossega-leão para você ficar quieto, né, dependendo até da situação cirúrgica que você vai se submeter. O que eu entendi? Né? Quer dizer, porque a minha pergunta era, mas o que é cirúrgico? Né? O que é cirúrgico? Eles vão ver lá, eles vão decidir o que é feito. Se você disser, eu vou entrar na sala de cirurgia para fazer um canal de dente, tudo bem, você entra lá, né, com aquele horário que você estabeleceu, né, quando você estabelece, por exemplo, às 2 horas da manhã, você está dormindo, e isso vai acontecer através de uma é como se você tivesse sido transferido para o lugar da sala, né, para aquele lugar. Não sei como é que eles fazem isso, mas é como se você fosse transferido. Eles vão trabalhar no seu campo etérico, vão trabalhar no seu campo físico, trabalhar nesses 2 campos. Até para você não fazer de novo a doença, né? Porque no campo etérico deve mexer na sua genética, deve mexer em alguma coisa. Eu não questionei como é que a coisa é feita. Onde é que eles vão mergulhar, que universo eles vão mergulhar. Isso está além da minha possibilidade até de compreensão, porque eles têm uma ciência muito mais avançada do que nós.
Então, nem perguntei isso. Um dia, se resolverem revelar como é que a coisa vai, tudo bem. O importante é a gente saber como é que a gente vai se comportar. Então, nós vamos ter que escolher uma doença para aquele dia. E vamos escolher um horário. Eu acho que 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu estou tranquila para fazer uma cirurgia. Ou 3 horas da manhã, de repente, eu estou no sono profundo para fazer a cirurgia. E aí tu dorme. Quando chega de manhã, você sente alguma coisa, que alguma coisa aconteceu. E procura não ficar fazendo esforço demais, né? Limite-se, né, a fazer tudo assim no mínimo dos mínimos, para você não fatigar ali naquela hora pós-cirúrgico, porque é a cirurgia física. Por mais que eles tenham o cuidado, né, de fazer tudo aquilo para te dar o menos desconforto possível, é ainda uma invasão do seu corpo físico. Eles vão tomar todos os cuidados, porque a ciência deles é bem mais avançada, então eles têm mecanismos bem melhores e bem mais sofisticados, isso é óbvio. Tanto é que eles disseram o seguinte: você tem, entre uma doença e outra dentro da sala cirúrgica, pelo menos 48 horas de não entrar. Então, se eu faço hoje, terça-feira, uma cirurgia de madrugada, de terça para quarta, aí eu tenho de quarta para quinta, de quinta para sexta, só de sexta para sábado que eu vou pensar na segunda possibilidade de cirurgia. A segunda etapa da cirurgia, ou na segunda, se precisa de mais de uma cirurgia para mesmo problema, né? Não sei. Não, isso eu não sei responder. Mas a gente tem que entrar e dizer, eu peço, o protocolo é mais ou menos assim, eu peço a permissão para entrar na sala cirúrgica interdimensional, para curar, aí você fala qual é a doença que tu quer curar. E se tiver que voltar, que seja feito isso de 3 em 3 dias, até que eu me sinta curada. Como é que você vai controlar isso? Você está com tumor? Obviamente, só apenas vai saber se esse tumor saiu com o exame. Né? Com o exame que vai ser feito. Eles têm procedimentos. Né? Eles têm procedimentos que não dá para ficar mergulhando em cima da técnica deles, porque teria que haver uma compreensão da medicina deles. Não tenho ainda esse gabarito para ficar mergulhando numa medicina tão sofisticada. Eu tento decodificar ao máximo para que as pessoas fazerem uso dessa sala de uma forma confortável. Óbvio, se você entrou na sala para fazer uma cirurgia de coração, né? No dia seguinte, vai devagar no Condor, né? Vai devagar, porque você acabou de mexer no seu coração. Então, não faz esforço, não sobe escada, procura fazer uma alimentação mais frugal, e aquelas coisas. E eu me lembrei, né, que quando eu atendia lá no Grupo Jade, logo no começo não tinha muita gente para ajudar mediunicamente, era eu e mais umas 3 pessoas. Uma moça ligou para quem marcava, né, os atendimentos, que era a diretora do colégio que me ofereceu o espaço no 2º andar para atender, e disse que essa menina era uma menina nova, 18, 19 anos, estava tendo um filho, não sei se era menino ou menina, e que esse filho foi detectado, eles chamam de coração de boi, o coração era enorme e não ia sobreviver, só tinha uma chance, sair da barriga da mãe e ir direto lá fazer sei lá o quê, né? Porque transplante não é possível fazer, né? Porque não tem um coração ali na geladeira, né, à disposição. Talvez não fosse transplante, talvez marca-passo, sei lá o que eles iam botar ali. Peito aberto, uma criança recém-nascida, né? Aí eu falei, nossa, quando
A diretora do colégio veio falar comigo, falou, Vera, olha só esse caso. Eu falei, nossa senhora. Aí voltei para minha sala de atendimento, não tinha ninguém ainda chegado, né? Foi a primeira situação que me depararam ali. Daí eu fiquei sentado olhando aquele papel sem saber muito bem o que fazer, né? Eu trabalhando mediunicamente, eu fico esperando que eles me digam alguma coisa, né? E aí eu fiquei olhando aquele papel, e disseram assim, aí eu escutei, deita no chão. Daí eu deitei no chão e falei pro pessoal, não mexa em mim. E aí deitei no chão quando eu me vi, eu estava em posição fetal. Quando eu percebi, eu estava totalmente, né, em posição de feto. Eu senti tanta dor no meu coração, vocês não têm ideia. Não têm ideia a dor que eu senti no coração. Mas a dor parecia que estava me cortando. Era uma dor de arrepiar a pele, de dar aqueles arrepios coluna acima, e aquela sensação estranhíssima de que estava, mas era muito desconfortável. Muito desconfortável. Bom, demorou o quê? No máximo 10 minutos, eu levantei, ainda meio trôpega, né? Fiquei bem baqueada, né? Eles me deram ali talvez um sossega-leão mais ou menos, que se não tivesse isso talvez eu sentisse muito mais dor. Sentei e comecei a trabalhar. Comecei a atender, as pessoas já estavam chegando, e comecei a trabalhar até 2 horas da tarde, o trabalho que eu executava mediunicamente, gratuitamente. Daí, passado um tempo, nós estávamos fazendo um trabalho no sábado, que a gente fazia sempre, para as crianças, né? As crianças que tinham pelo nome ali, a gente fazia os atendimentos à distância. E esse dia estava muito concorrido, porque devia ter uns 30 médiuns ali. Eles adoravam trabalhar com as crianças no sábado, porque a gente dizia o nome de uma criança e depois ia ver o que estava acontecendo com a criança, cada um falava uma coisa, até a gente executar o que tinha que executar, fosse o que fosse. Resultados maravilhosos. Estou eu no intervalo, né? Porque a gente dava um intervalo, começava às 8, dava um intervalo mais 10h30, né, e acabava meio-dia. No máximo, 12h30 e tal. Daí, né, vamos esticar as pernas, tomar uma água, não sei o quê. Quando eu chego lá na sala do lado de fora, né, que era um salão que a gente ficava, que era um tipo refeitório para as crianças, que era no mesmo colégio. Quando eu saí na sala, aí essa diretora veio e disse assim, Vera, vem conhecer aquela moça que pediu para você ajudá-la. Não entendi muito, nem me lembrei, na verdade, e aí ela estava com a criança no colo, linda criança. A criança no colo olhou para mim, né? Uma menina nova, 19 anos, 18, 19 anos, assim. Nem o médico acreditou, falou para mim, nem o médico acreditou, porque na hora em que ele estava fazendo a cesariana, que ele tirou meu filho, ele parou, eu estava assistindo, porque eu estava com a peridural, ele parou e falou assim, mas essa criança não está em sofrimento. Tinha uma equipe já numa sala do lado, já para abrir o peito da menina, da criança, do menino, acho que era menino. E aí ele falou, essa criança não está em sofrimento. Aí não sei o que eles fizeram, não sei se foi algum tipo de, sei lá, ultrassonografia, sei lá, não sei. Fizeram lá uma detecção e ele voltou com o bebê, né? Porque tinha que tomar uma decisão ali, né? A criança estava já condenada. Aí virou-se para a mãe e falou assim, a criança está com o coração normal, tamanho normal. Eu nunca vi isso. Eu já vi o coração crescer, agora reduzir é a primeira vez, falou para ela. Aí ela vai e solta a seguinte coisa, porque eu fiz uma cirurgia espiritual com extraterrestre. Ingenuidade da menina, né? Eu fiz uma cirurgia espiritual com extraterrestre. Aí o cara olhou para ela e falou assim, por isso que essa criança tem cara de ET. Mentira, né? A criança era uma graça. Aí eu vi a criança, né? Olhei a criança e tal. Fiquei feliz, né? De ter sido, né, a pessoa que intermediou essa cirurgia, né, ter sido a escolhida naquele momento de intermediação de cirurgia. E ali também foi um aprendizado de que eles fazem intervenção com bisturi, com tudo.
né? E é necessário, não vou ficar aqui, né? Eu vi tantas vezes isso acontecer. Então, essa sala cirúrgica eles estão nos apresentando para que possamos ter a oportunidade de fazer as cirurgias sem ficar incomodando eles. Porque aqueles robôs estão totalmente disciplinados e totalmente programados para fazer o que tem que ser feito. Porque se você entra lá já pré-definido que você quer curar o teu coração, o bracinho que cuida dessa parte do coração vai vir na tua direção para começar a cirurgia, para fazer o que precisa ser feito. E acredito que vai ser feito com muita precisão e muita competência, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o que me preocupa só é o seguinte: não pode ser mais do que uma doença por vez de entrada no centro cirúrgico ou na sala cirúrgica. Não pode ser mais do que uma doença, tem que ser só uma de cada vez. Você pode entrar na sala de cirurgia para resolver todas as suas doenças? Sim, desde que você coloque um espaço de 48 horas entre uma entrada e outra. Porque você tem aí 48 horas para pegar fôlego para de novo mexer no seu corpo físico. 48 horas, eu perguntei se eram 3 dias, ele falou que 48 horas servia. 48 horas servia. Não tinha problema nenhum. Então, o que aconteceu em termos de informação sobre isso? Tem que se preparar com um jejum de pelo menos 3 horas antes. 3 horas antes. Um jejum de 3 horas antes. Tá aqui, não. Um jejum de 3 horas antes. Um jejum de 3 horas antes. Quando é uma coisa um pouco mais direcionada a, por exemplo, órgãos vitais como o coração, o cérebro, ou até aparelho digestivo, né, para poder dar condições de trabalho, tem que ser pelo menos umas 6 horas antes. Vai tirar um tumor que está no intestino 6 horas antes. Vai tirar um tumor que está no pâncreas 3 horas antes. Por quê? Porque se você está ainda em digestão, né, todo aquele teu sistema digestivo ainda está ainda finalizando, ou acabando, ou pelo menos ali, né, isso perturba. Tanto é que quem vai fazer cirurgias mais profundas, né, tem lavagem, tem um monte de coisa que é feito ali para não ter dificuldade de se mexer nesses órgãos que não podem estar com bolo fecal. Para eles poderem trabalhar. É um braço de robotizado, mas, né, o corpo seu é físico. Então eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados. Então, se você parou de comer às 8 horas da noite, você pode pedir, né, 2 horas da manhã para entrar na sala cirúrgica, que está tranquilo. Não tem grandes problemas. Eu acho que, assim, pelo sim, pelo não, sempre deve guardar 6 horas. Então se você coloca para entrar na sala cirúrgica 3 horas da manhã, né, você tem que parar de comer às 9 horas da noite. E eu acho completamente inútil você vai ficar comendo de noite, porque primeiro que não digere, segundo que você fica conversando com a comida a noite toda, seu corpo já está cansado de fazer digestão, então você tem mais propensão a fazer bolo fecal e fazer gases, né, do que outra pessoa que estiver fazendo uma alimentação mais cedo, às 6 horas da tarde, por exemplo. Então evite-se. Pelo que eu observei, evite-se isso. Pós-operatório, né? Acorda de manhã, vai comer uma bacalhoada. Não faça isso, né? Um jabá com girimum, um negócio maluco de manhã. Não tome café,
um suco leve, entendeu? Um pãozinho integral, um negócio leve. Você está saindo de um pós-operatório. Não precisa ficar ali num CTI, todo turbinado com fios para ver o que acontece depois da cirurgia. Não precisa disso. Mas tem que tomar todo cuidado com você para que você possa ficar confortável pós-operatório. A experiência do rapaz do menisco foi uma experiência fantástica, porque do jeito que ele se comportou só podia dar naquilo. Estragou a cirurgia dele. Então, se a gente está querendo não passar por um centro cirúrgico físico verdadeiro dentro de um hospital, essa é uma grande oportunidade. E eles disseram mais uma coisa, essa foi uma das coisas por último que foi dita. Eles vão aproveitar e vão fazer a recriação de órgãos que estejam com problemas e que provavelmente vão precisar ou ser transplantados, né, ou sofrer transplante, ou começar a dar problema de funcionamento. Eles vão aproveitar naquele momento e recriar órgãos que eles estão vendo ali, né? Quer dizer, eles, robôs, né, que detectam isso com facilidade. Detectam provavelmente pela frequência, né, pegando mais ou menos o bonde da cama fotoelétrica que mapeia você dentro da sua frequência. E aí eles fazem essa recriação, que eu acho que foi o que aconteceu com aquelas duas pessoas que eu já contei sobre o rim, que apareceu 2 rins no corpo de um cara que tinha um rim transplantado. O cara ficou procurando o rim dele até hoje, que foi transplantado. Então, existe isso? Existe. Então, você precisa estar em uma situação de completo sossego, tem que estar anestesiado, tem que dar anestesia. Eu não sei como é que é o tipo de anestesia, não. Uma vez uma senhora pediu para eu ajudar a mãe dela, que era uma senhora bem idosa, que ia fazer uma punção no seio para tirar um nódulo grande. E aí ia ser um negócio doloroso. Primeiro que ia fazer uma punção sem anestesia, depois iam pegar ela e levar para um outro prédio, geminado, né, um outro prédio ao lado para fazer a cirurgia. Caramba, isso aí é uma tortura, né? Ainda paga-se por isso. Falei, mas, cara, vai fazer um negócio maluco desse? Disseram que é isso ou nada. Que é assim que é o procedimento. Falei, essa é uma tortura para uma senhora tão idosa. Imagina levar uma agulhada de uma agulha rombuda, né? Aquelas barra pesada, a seco. Eles enfiam a agulha e ficam procurando onde é que está o nódulo para fazer a punção, para espetar que nem salsicha. Depois leva para lá para fazer. Cara, eu arrepiei os cabelos, eu não quis nem saber dos detalhes. Eu falei, pera lá, sua mãe vai para essa sessão de tortura que horas? Aí ela me disse qual era o horário. Aí ela de noite me telefonou, falou, Vera, eu estava lá acompanhando a minha mãe na hora da punção, né? E eu tava muito chateada porque eu não queria ver ela sofrer, é uma pessoa idosa, né? Afinal é minha mãe. Falou, Vera, de repente ficou um cheiro de éter dentro da sala, que os médicos começaram a se entreolhar. Ninguém estava entendendo nada, porque eles não tinham mexido no éter. Não tinham mexido no éter. Ainda não tinham começado o procedimento. Até para dizer, pegaram o éter, depois, né, esterilizaram. Não, eles não tinham começado o procedimento. A sala ficou empesteada de cheiro de éter. E ela disse assim, primeiro ela achou esquisito aquilo. Depois ela disse, logo depois eles foram fazer a punção. A sensação, ela falou, eu não sou vidente, ela falou, não sou vidente, não nada, mas a sensação que eu tinha é que eu estava num lugar onde as nuvens baixaram e metade da sala era névoa pura. Eu parecia que estava num frigorífico sem sentir frio. Parecia que estava aquela névoa que fica dentro de frigorífico sem sentir frio. Eu achei aquilo tão estranho. Estou na minha, porque eu já sabia que vocês tinham pedido para eles intervirirem. Pois bem, enfiar a agulha na mulher não deu um ai. Essa senhora ficou calada, eles ficaram olhando para ela. E ela lá, com a cara de paisagem. Ela disse, minha mãe nem piscou.
cara enfiou um negócio dela no seio dela, que era para ela estar gritando que nem uma desesperada. E nem se mexeu, nem piscou. Levaram ela, fizeram todo o procedimento. Tinham dito para mim que ela ia ficar uma semana, né, na UTI lá, no CTI lá, não sei lá onde, pós-operada, né, pós-operatório. E já estão dizendo que que ela já vai para o quarto amanhã cedo e vai estar de alta no dia seguinte. Ela vai ficar 48 horas entre CTI, entre cirurgia, CTI e alta. Entre cirurgia, CTI, quarto e alta. Eles fazem isso rápido? Fazem. Fazem dessa forma? Fazem. Então, não sei se vão usar esse artifício do éter, né, de você, de repente, estar nesse protocolo de dizer, nessa madrugada, eu vou entrar na sala, né, pedindo sempre permissão. A gente não deve entrar com o pé, enfiar o pé na porta de nada que não nos pertença. Então, né, pede permissão, eu peço a permissão de entrar na sala cirúrgica interdimensional para me submeter a uma cirurgia aí você diz, uma só doença. E esquece a vida, você estabelece o horário que você vai entrar e esquece porque vai demorar o tempo que for preciso. No dia seguinte você vai perceber, né, se aquilo ali foi mexido. Já teve muita gente que pediu, né, na época do Grupo Jade, que a gente não tinha feito ainda definitivamente um horário e um dia para cirurgia espiritual, essas coisas aconteciam durante os atendimentos da semana. Então a gente dizia para a pessoa assim, olha, hoje à noite você fica quietinha tal horário, que o guardião aqui está dizendo que vai te visitar e você vai ser submetida a uma cirurgia. E a pessoa depois, no dia seguinte, ela percebia, mexeram na minha perna, eu estou sentindo que tem alguma coisa que foi retirada da minha perna. As pessoas começavam a ter sensações pós-operado. Como esses tumores, essas coisas, essas situações, às vezes, que demandam, né, uma cirurgia são delicadas, né, um tumor na cabeça, um problema nas artérias, né, qualquer que esteja lá, o coração com as suas, né, com a sua sístole, com a sua diástole que não está funcionando, tem que ter intervenção cirúrgica. Tem que ter intervenção cirúrgica. Que são as coisas mais delicadas, mais graves, mais sofisticadas, né? Eu estou com a artéria entupida, a máquina da cura sugando, desentope em pouco tempo, desentupiu o meu cano aqui da lavanderia, mas desentupiu uma artéria. Mas essas situações específicas que demandam cirurgia é por aí mesmo. É por aí que vai. A questão que eu fiquei na dúvida é se essa cirurgia que vai ser feita, ela vai necessitar de um retorno, por exemplo, daqui a 48 horas, de se fazer a mesma inserção, a mesma intervenção. Não sei responder a isso ainda. Eu não sei responder isso ainda. Mas você pode dizer que você retorne quantas vezes forem necessárias nesse mesmo horário, de 3 em 3 dias, até solucionar o problema e até você poder ter tempo de fazer um exame e detectar que aquilo acabou. Porque como eu já vi eles tirarem tumores aos montes de qualquer lugar, mioma então desaparecia, que era uma beleza, e isso para eles é fácil. Eles estão trazendo para nós a possibilidade de a gente ter isso, um centro cirúrgico particular nosso. Olha só isso. Um centro cirúrgico particular nosso para a gente poder fazer as cirurgias nossas. Sempre tomando os devidos cuidados, porque isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria, isso é uma cirurgia para valer, física. Que você vai ter que respeitar todo o protocolo, pedir permissão para entrar na sala cirúrgica, estabelecer qual é o horário que isso você quer que aconteça para se submeter a
cura da doença tal, estabelece, aquilo vai ficar registrado quando você entrar 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, dormindo, né, que isso vai ser feito através, não sei como, né, não sei qual é a estratégia que vai ser usada, mas você vai parar naquela maca e só vai ser feito aquilo que você definiu como pedido de cura, que vai mexer em nada que não seja, né, para te ajudar naquilo que você está querendo se curar, porque é uma invasão do seu direito ao livre-arbítrio. E se for precisar de cirurgias em outras situações, é a mesma coisa, de 2 em 2 dias, de 48 em 48 horas, estabelece, né, a mesma coisa, mesmo protocolo, de madrugada, naquele horário, para começar. E ponto, deixa por conta dele, se aquilo vai demorar 10 minutos, meia hora, 1 hora, deixa com esse sistema robótico que foi desenvolvido por eles, né, nossos amigos multidimensionais, para que a gente tenha nosso centro cirúrgico particular, para que a gente possa se submeter a todas as possibilidades. Ah, será que essa doença ela é passível ela é realmente para ser curada através de cirurgia? Não sabemos, mas não custa nada arriscar. Você não precisa ser PhD em medicina para saber se aquilo é ou não cirúrgico. Você simplesmente diz, eu vou pedir permissão para entrar a tal horário para curar tal coisa. Suspende naquele horário qualquer programação que você esteja fazendo das máquinas. Então, se você está fazendo uma programação 24 horas ou colocou naquele horário uma programação específica, suspende. Aí, quando acabar a cirurgia, no dia seguinte, volta a colocar essa programação. Não custa nada colocar no modo normal, para dar uma abrandada, não precisar, né, sobrecarregar seu corpo, que já sofreu efeito cirúrgico. Você bota no normal, lento, sempre dá uma refrescada no seu corpo. Agora, é essencial entrar nesse lugar, foi deixado muito claro isso, também me remeteu à informação deles, né, tem 25 anos isso que eles fazem, que é limpeza espiritual. Você não pode entrar contaminado com magia, perturbação, nada disso. Você não entra num centro cirúrgico assim, né? Então, quer fazer uma cirurgia? Fica aí 2 dias fazendo uma limpeza espiritual em você. A programação da limpeza espiritual, né, que é colocada lá na página para você limpar. Total. Ah, eu posso oferecer tudo isso para alguém, para uma pessoa que eu quero ajudar? Pode, desde que tudo isso seja permitido pelo próprio, ou então, né, que você peça permissão aos guardiões para que, num momento oportuno, na hora que a pessoa estiver em projeção astral, né, autorizar ou não que isso ocorra. Serve para crianças, serve para bicho. Ah, bicho está com câncer, está com tumor, não sei aonde. Né? Faz a programação de entrada nessa sala cirúrgica do animalzinho tal, no tal horário, para curar o tumor na bexiga dele, ou para curar o sei lá o quê, curar o que for, tiver que curar ali, que é o veterinário diagnosticou, para ele não ter que se submeter à cirurgia, mesmo que ele esteja internado para eventualmente se submeter à cirurgia, já coloca ele, mesmo numa clínica, já coloca ele, né? Porque aí quando a pessoa for fazer lá os procedimentos, né, os primeiros procedimentos antes da cirurgia, vai dizer, ué, mas não está o tumor, não está mais aqui, o que houve com o tumor? Sumiu? Né? Aí você pode usar isso, tanto com o animal que está já se preparando para uma cirurgia, no dia seguinte, ou o que for, como também ele está em casa e você não saber o que fazer, porque é tudo muito caro. Uma cirurgia hoje de veterinária é R$1.800, R$2.000. Isso na base da amizade. Dependendo do lugar, é um estratosférico o negócio. E isso não dá garantia de que vai salvar o animal, tá?
e faz, né, com que esse bichinho, seja que bichinho for, se submeta ao centro cirúrgico, essa sala cirúrgica, que está também preparada para receber bichinho, tá? Então, bichinho, criança, pessoas que não estão em condições de pedir socorro, tudo isso não precisa pedir permissão aos guardiões. Você faz a programação, né, e coloca lá num determinado horário, pedindo sempre, né, que permita a entrada dessa pessoa ou desse bichinho ou dessa criança na sala cirúrgica. É o mesmo procedimento educado e cordial, né, de pedir para entrar, ou para que aquela pessoa entre, ou para aquele bichinho entre, ou para aquela criança entre. E deixa acontecer. Deixa ver o que acontece em relação àquela criança, aquele bichinho, aquela pessoa que não tem condições de pedir socorro, né? Eu pensei muito sobre isso, né, nesses 2 dias principalmente, que situações como, por exemplo, assim, Alzheimer, Parkinson, né, entrar mesmo, colocar lá e pedir a cura, porque eles vão mexer, como mexeram na cabeça daquela menina que foi ser atendida terapeuticamente por mim, que ninguém me disse que ela era autista, e eu vi, eles colocaram uma tela na cabeça dela, e eu vi que eles fizeram a cirurgia na cabeça dela na minha frente. Não foi nenhuma máquina, foram eles, só que eu não os via. Eles só falavam comigo. O que eles estavam fazendo na cabeça dela. Tanto é que ela saiu de lá curada, totalmente curada. E ela era uma autista daquela de ficar sentada. Se eu botava ela sentada, ela ficava olhando para a parede e não saía até você tirar. Depois que ela saiu dali, começou a fazer um monte de narrativas e não, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer o currículo, não sei o que. O pai ficou doido, o pai dela ficou doidinho, não entendeu nada, telefonou para o meu amigo, falou, nossa, mas o que houve aqui? Minha filha está normal, tá? Porque eles fizeram isso. Agora, fazer isso, eles fazem e o robô faz também. O robô também faz isso. Ele mexe, ele bota a tela aqui na cabeça e faz isso, como o capacete neural também faz. Né? Mas eu tenho a impressão de que o capacete neural chegou muito mais para a gente poder manifestar a nossa genética humana e nos ajudar a recuperar a nossa genética de ser humano, que a gente fez a programação no dia 4 de outubro, do que, na verdade, intervenções cirúrgicas pontuais, apropriadas para situações como Alzheimer, Parkinson, demência senil, situações de desastre em que a pessoa perde a memória, é avariado na cabeça e acaba tendo problemas de falta de função, porque aquilo ali bateu, aquilo ali, né, avariou, aquilo ali. Eu tenho a impressão que eles, como robôs cirurgiões, eles reativam tudo aquilo ali. Porque eles estão num ambiente propício. É um centro cirúrgico, né? Eles têm todo um equipamento ali que pode ser acessado e acionado. Né? E eu tenho a impressão de que eles podem usar muito dessa tecnologia para muita coisa que às vezes a gente acha que não é cirúrgica. Então não tenham nenhum constrangimento de tentar, por cirurgia, né, se curar de tudo que é necessário na sua vida ser curado. Né? E ver o que acontece. Que todo mundo vai experimentar isso agora, todo mundo vai, né, começar a usar isso agora. Começar a ter essa experiência, mas sempre fazendo uma limpeza espiritual pelo menos de um dia. Faça uma limpeza espiritual durante 24 horas, aí sim você está pronto para entrar limpinho. Porque quando eles faziam a cirurgia com o Grupo Jade, a gente tinha um CD chamado Renascimento, que eu psicografei com os guardiões que durante um ano me passaram informações até chegar nesse áudio, que naquela oportunidade, né, era o que servia para preparar a pessoa para a cirurgia. Que agora, hoje em dia, não precisa disso. Né? Não precisa disso. A gente orientava as pessoas, vai fazer cirurgia no domingo, escute esse CD do Renascimento para poder limpar todas essas mazelas em cima. Mas com a máquina da agulha não precisa mais. Você pode sugar tudo isso sem precisar de escutar o áudio. O áudio foi uma necessidade primeira, que a gente não tinha, né? Como a limpeza dos 21 dias foi um primeiro momento de se fazer
uma liberação, né, da roda de Sansara, né, que não era uma coisa profunda, mas já dava uma primeira pincelada naquilo que as pessoas estavam se sentindo aprisionadas. Então esse primeiro momento de se fazer uma limpeza espiritual é necessário para eles poderem trabalhar direito. Não pode trabalhar com você perturbado, com o obsessor em cima, com encarnação te perturbando, né, e coisas do tipo. E lá na programação você pode fazer uma bela de uma limpeza, né, para que nada daquilo possa te tirar do foco, né, do objetivo, que é se curar, né? E vamos vendo, vamos acompanhando isso. E a gente só vai dizer está curado, está tudo bem, se os exames detectarem que está tudo bem. Não é, eu tenho certeza que o tumor da minha bexiga sumiu. Não. Você vai fazer uma tomografia, você vai fazer o teu exame de acompanhamento, porque já que o doutor que te acompanhou disse que tem, você tem que, pelo exame, dizer para ele que não tem mais, né? Não vamos ser inocentes, nem vamos ser infantis de querer ficar fazendo esse tipo de conduta, porque isso não é uma conduta correta. A gente também não pode subverter, né, a ordem das coisas, já que você procurou um médico para fazer isso. Já que você procurou a orientação médica e ele tem pelo menos o direito de saber como é que isso acabou, né? Você não pode desrespeitar um profissional de saúde por conta disso. Eu vou chutar o balde, vou fazer outra coisa e vou fazer uma cirurgia espiritual e vou me livrar desse médico. Nada disso. Isso aí é antipático, isso é desnecessário, né? Se você tem essa ferramenta, não é para desancar ninguém, nenhum médico, nenhum cirurgião. É para dizer para eles, aos poucos, que existe uma outra alternativa que não essa que eles estão acostumados. Embora muitos médicos já tenham assistido o que eles chamam de milagre, não, olha, isso aí desapareceu, não sei onde é que está isso, né? Isso estava aí até ontem. E eu já escutei isso durante muito tempo. Então, isso para mim, a surpresa maior para mim é quando não acontece nada. Quando não acontece nada, que para mim é surpreendente. Engraçado, não curou, por quê? Eu fico surpresa com isso. Mas toda vez que cura, eu digo, poxa, era isso que eu esperava. Era isso que era esperado. Então, usar a sala cirúrgica com esse protocolo, né, de manter, primeiro, seu corpo limpo espiritualmente falando, no sentido da programação da limpeza espiritual. Depois fazer uma entrada com elegância, dizendo que pede permissão para que entre na sala cirúrgica a tal hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, sempre de madrugada, para eles poderem fazer, tá? E pedir para curar, né, que eu estou entrando para me submeter à cura do tal, né, de tal coisa. Não diz que é submeter à cirurgia, porque talvez aquele problema não tenha a solução pela cirurgia. Mas você não vai decidir isso, quem vai decidir isso são eles lá, são esses robôs que estão ali a serviço das nossas necessidades cirúrgicas. Ali é que vai decidir. Não sei se aquilo é inteligência artificial, não sei o que é aquilo, nem perguntei, né? Eu só sei que são braços que saem de compartimentos que estão em volta de todo o local, né? E é como se fosse um trailer ao compridão, né? É mais ou menos assim, um trailer, só que meio que comprido, sem ser muito largo e sem ser muito... É como se fosse um ônibus escolar. Acho que a melhor visão que eu tenho desse centro cirúrgico é como se fosse o tamanho de um ônibus escolar, aqueles ônibus amarelinhos que pega a criança pelo meio do caminho. Esse ônibus escolar é mais ou menos um tamanho desse, só que um pouquinho mais curto, não é tão comprido, que cabe confortavelmente você deitado numa maca e que eles vão fazer ali todos os procedimentos sem colocar você em risco, sem colocar você numa situação de debilidade, Vão colocar tudo ali a seu serviço para fazer a cirurgia e você não precisar mais ficar acionando os seres extraterrestres para fazer intervenções em você. Não há necessidade disso. O mesmo protocolo para todos aqueles que você quer ajudar, que não possam pedir socorro, não precisa perguntar ao guardião, fazendo a programação como se fosse para você, mas só que botando o nome da pessoa. É interessante colocar o nome da pessoa e dizendo qual é a cura. A cura do Alzheimer, a cura
né? Cura de qualquer coisa, mas uma de cada vez sempre. E se tiver que fazer mais curas, é de 48 em 48 horas. Né? Coloca esse espaço para que você possa ter o fôlego físico de retomada. Eu devo confessar que eu de ontem, hoje é terça, de domingo para segunda, eu me coloquei dentro da sala. Me coloquei dentro da sala só para experimentar. Né? Não sei o que aconteceu. Dormi bem. Acordei de manhã, quando eu acordei de manhã, eu senti uma sensação de torpor. Mas não liguei, porque eu não sei se fizeram alguma coisa ou não fizeram. Não estava muito preocupada com isso. E eu percebi que eu passei segunda-feira inteira bocejando, assim, como se eu tivesse tomado 10 Lexotan. E não dormisse, né? Tomasse 10 Lexotan e ficasse lutando contra o sono. Fiquei assim, mas parecia assim um mormaço, não conseguia abrir o olho, meu olho ficava pela metade, assim, igual um mormaço. E fiquei nessa quase que o dia inteiro. Pra vocês terem uma ideia, o troço estava tão esquisito, quando deu umas 2, 3 horas da tarde, quando eu não estava aguentando mais, eu pedi na mercearia aquelas Coca-Cola pequenininha, que é um veneno horroroso, né? Aquelas Coca-Cola zero pequenininha, para tomar, para ficar acesa. Senão eu ia dormir em cima do celular na hora que eu estivesse atendendo. Eu senti um torpor de doping, de que me doparam. Talvez até para dizer, olha, é assim que tu vai ficar. Então, na hora que você for fazer uma cirurgia, diga para a pessoa que no dia seguinte você não pode ter um compromisso às 8 horas da manhã numa reunião lá não sei aonde, que você vai cair duro para trás na reunião, vai babar em cima do documento. Uma vez um advogado, inclusive, foi ser atendido lá pelo Grupo Jade, e quem atendeu ele fui eu, e a gente fez um trabalho cirúrgico nele, enquanto ele estava lá com a gente, foi na hora que esse trabalho foi feito. Daí eu falei para ele assim, olha, é melhor você ir para casa, dormir, porque você, não sei nem se foi pelo Grupo Jade, foi pelo Grupo Jade. É melhor você ir para casa dormir, porque vai te dar um sono danado, vai te dar uma sono. Ah, não, isso eu tiro de letra, eu tenho muito trabalho para fazer, tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos processos, muitos isso, muito aquilo outro. Tipo, tá bom, então. Ele não se conteve, ele me ligou. Me ligou mais adiante, acho que era no começo da noite, ele falou, Vera, eu devia ter escutado você. Eu fui para o meu escritório, a minha secretária, quando entrou na minha sala, eu estava dormindo em cima de um processo aberto. Eu estava dormindo assim como se eu tivesse tomado anestesia, aquela que você não apaga nem a bordo, você não acorda nem a bordoada. Apagão legal. Eu falei, mas eu avisei para você que tu ia dormir, tu ia dopar, na hora que tu relaxasse, tu ia dormir. Ele falou, mas nunca aconteceu isso. Eu falei, meu filho, sempre tem uma primeira vez. Não, eu morri de vergonha, minha secretária ficou vendo meu óculos que saiu do meu rosto ficou meio torto, eu com a cara ali, com a boca aberta, e para minha vergonha, ainda babando em cima dali do papel, né? E a minha secretária falou assim, doutor, imagina a cena, doutor, né? sai de cima do processo, né? E isso aconteceu assim, naquele momento e teve efeito imediato de torpor, de doping. Né, de ficar meio... E eu senti que eu fiquei segunda-feira assim, bocejando, lutando desesperadamente para não cair dura para trás, uma coisa de doido, parecia que eu não estava semanas sem dormir. Né? Típico de quem toma remédio para dormir. Sei lá, não sei, eu não tomo remédio para dormir, nunca tomei. Não sei se é assim, mas eu acho que se você se dopa para dormir, você deve ficar meio inebriado, né, querendo dormir e querendo encostar em qualquer lugar e dormir, porque aqui o sono vai vencer você. Então, isso é possível? Isso eu testei, me dei mal. Tive que tomar um veneno, um microveneno de Coca-Cola, 0, para poder me manter acordada, que eu ia atender até tarde. Não podia ficar daquele jeito, né? Bocejando e lutando contra o sono. Não seria o ideal naquele momento para poder fazer um atendimento bom. Graças a Deus eu consegui sair disso. Então, isso é
ou uma realidade, é porque eu testei, Então, quando for fazer isso, de preferência de manhã, no dia seguinte, não tenha nenhum compromisso. Eu trabalho todos os dias, então faz isso de sexta para sábado, faz isso de sábado para domingo. Tu não vai fazer isso de domingo para segunda-feira, porque é madrugada de segunda. Você vai entrar na sala cirúrgica, na segunda-feira você está arrasada, tá derrotado, né? Tá derrotado e vão pensar que você foi para farra. A primeira coisa que vão dizer é assim, poxa, você tem que trabalhar de manhã, você não tem que ir para esbórnia de domingo para segunda, não. Aí você vai dizer o quê? Não, eu estava fazendo uma cirurgia na sala cirúrgica interdimensional? Não vai falar isso. Você vai assumir que estava bêbado numa boate de domingo para segunda-feira para justificar que a tua cara é uma cara de que ainda não conseguiu dormir tudo. Então, é importante que se tenha em mente que sala cirúrgica que nos foi dada de presente, que foi um grande presente de final de ano, acho que foi um dos maiores presentes que a gente já ganhou em termos de oportunidade de se curar e de poder não precisar necessariamente de uma cirurgia física. Porque essa cirurgia vai ser feita do mesmo jeito nessa sala, sem pôr nem tirar, com a tecnologia mais avançada, inclusive, do que um centro cirúrgico mais avançado. Só que a gente tem que seguir rigorosamente o protocolo para a gente não quebrar a cara, né? Não ficar ali derrotado no dia seguinte, né? Ou então comer um jabá com girimum e depois entrar na sala cirúrgica para fazer a cirurgia, não vai dar certo. Então você tem que, né, fazer seu jejum, né? Eu aconselho sempre fazer um jejum de 6 horas. O ideal seria até 12, mas é exagerado, não tem necessidade. 6 horas está bom. 6 horas você já desencapou o teu corpo todo, em todos os sentidos. Então você já vai ficar mais aliviado. Então as cirurgias que podem ser feitas lá são todas, porque a gente não sabe qual é o oferecimento deles. A última coisa que eles me falaram é que eles podem recriar até órgão lá dentro. Órgão que futuramente vai ser transplantado, ou que a pessoa está até esperando um transplante, porque eu já vi eles fazerem isso. Isso não é nenhuma ficção, eu já vi eles fazerem isso com 2 rins de 2 pessoas diferentes, que não se conhecem. Recriaram um rim, depois recriaram o outro. O outro era transplantado, e esse rim que recriaram é do próprio cara que era necrosado, tinha que tirar, estava dando sepsemia. Aí quando o médico foi fazer lá, o rim tá ótimo, vai para volta para casa. Eles me telefonaram de Portugal, cidade do Porto, me telefonaram. Olha, não precisou fazer, o rim tá ótimo, não tem necrose nenhuma, tudo aquilo foi um rebate falso, não sei o que lá e tal. O que aconteceu? Eu falei, não me pergunte, cara. Eu entreguei para eles e fui cuidar da vida. Eu estava na rua, dentro de um carro de um amigo. De repente o telefone tocou e era da cidade do Porto, em Portugal, e estava dizendo, olha, o cara não sabe dizer o que aconteceu. Eu sei que ele fez todos os exames e o rim do cara está inteirão. Rim jovem. Eu falei, recriaram o rim do cara. Só que eu naquela época nem sonhava que poderia fazer isso, eles poderiam fazer essas coisas todas. Embora eu tenha visto curas maravilhosas dentro do Grupo Jade. Então, temos que ter responsabilidade, tá? Podemos tentar, né, qualquer tipo de cirurgia, porque, na pior das hipóteses, não vai haver cirurgia, porque aquilo não é ato cirúrgico. Tem que ser pelas máquinas mesmo. Mas a gente sempre tenta, não custa nada. Eu estou com um problema de canal de dente, então eu vou entrar. Eu estou com problema de aneurisma na aorta, vou entrar, não vou usar a máquina da cura, não vou usar a cama fotoelétrica, vou entrar para fazer cirurgia, né? Vou pedir a cura, né? A sua responsabilidade é ficar limpo espiritualmente, em jejum pelo menos, no mínimo 3 horas, e o ideal são 6. Quando eu digo jejum, é jejum. Eu comi um pedacinho de pão, não, jejum, né? Respeite seu corpo. E dizer que você pede licença para entrar, me permita entrar em tal horário e para me submeter à cura de tal doença. Vocês não digam que vai submeter a uma cirurgia, porque eles é que vão decidir
esse sistema, quando eu digo eles, é o sistema que foi implantado ali para nos ajudar, vai decidir ali se é cirúrgico ou não é cirúrgico. Então, se você sair e aquilo não se concluiu, não resolveu, não se libertou daquela doença, é porque tem que haver um outro procedimento. Mas isso é uma tentativa, né? Já que eu vi tantas darem certo, né? E que a gente não tinha esse centro cirúrgico, a gente tinha eles direto. E como eles deixaram bem claro que esse centro cirúrgico são eles robotizados, quer dizer, a robotização de tudo aquilo que eles sabem fazer. Eles programaram tudo para que isso seja usado para nós, para que funcione, para que não possamos ficar dependendo de ficar pedindo aos seres benevolentes para nos fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Não sei se vem mais alguma informação, não faço a menor ideia. Eu fico sempre receptiva depois que chega algum tipo de ajuda, né, algum tipo de ferramenta, eu fico a postos, né, antenada, conectada, para ver se eles dizem mais alguma coisa. Isso é o essencial que você tem que saber para começar a usar. Né, para começar a usar. Protocolo eu não vou botar hoje não, vou botar amanhã o protocolo na página, né, até para fazer com que as pessoas escutem, né, para as pessoas assistam, para que as pessoas assistam a live, né, porque às vezes você bota o protocolo, a pessoa não quer saber de mais nada, começa a fazer, não tem ideia de coisa nenhuma, então eu vou de propósito, só botar amanhã à noite eu boto o protocolo, mas aí as pessoas vão atrás do vídeo para poder entender, aí sim o protocolo vai fazer sentido, o protocolo vai acrescentar alguma coisa. Não adianta botar protocolo para os preguiçosos, porque eles acham que o protocolo já sabe de tudo, já conhece tudo. Não, conhece nada. O protocolo é apenas uma parte da história. Você tem que perceber tudo e tem que respeitar tudo que está sendo apresentado. O protocolo é proforme, é só uma maneira de você fazer aí a sua interação com eles, né? Através do que eles trouxeram para nós como alternativa. Alternativa que eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Na primeira vez que eu vi que eles me mostraram, eu fiquei meio sem saber muito bem, né, por que aquilo. Depois, com o tempo, eu fui ligando, né? Não, eles já fizeram cirurgias, muitas cirurgias, já vivi isso muitas vezes, eles terem que fazer intervenção, né? Então tem que ter um centro cirúrgico, tem que ter uma sala cirúrgica para nos ajudar. Não é uma coisa demais, não é uma coisa... Não, é necessário, é preciso que tenha essa possibilidade. E vai ajudar muita gente, com certeza vai. Bom, acho que a gente já falou tudo, já falei muito, já são 7, quase meia, quase 1h30 falando. E vamos ver o que surge por aí. Amanhã à noite eu vou colocar o protocolo, né, para orientação. E pode divulgar, porque todas essas lives da Máquina da Cura vai tudo para o YouTube, um canal aberto para público, né? Tudo vai para lá, tudo, não vai ter uma live minha que não vá mais para o canal que eu tenho lá, né, que eu faço o Spa do Espírito. E todos os vídeos que estão lá, são todos eles agora liberados para se fazer postagem, para se fazer replicar, para colocar onde vocês quiserem. Não há mais restrição, não há mais impedimento. Eu respeitei o tempo que eles pediram para que a gente pudesse assimilar bem, para não sair, né, detonando publicamente e as pessoas ficarem perdidas. Agora a gente já tem um certo domínio sobre o assunto, agora vai tudo para o YouTube e, né, as livinhas todas vão para o YouTube, algumas talvez não, mas por causa do assunto que é, né, desnecessário para essa plataforma pública do YouTube, mas as livinhas da Máquina da Cura, todas elas vão todas para o YouTube, para que você possa ter, inclusive, a possibilidade de mandar para alguém aprender sobre os assuntos, que é um assunto novo, de vanguarda,
e que as pessoas não têm acesso, a maioria não tem acesso, a maioria tem uma ideia, mas não tem nenhum acesso, porque não teve experiência nenhuma com eles em termos de cirurgia. Quem tem experiência com cirurgia com eles, como eu tive durante 7 anos, traz uma certa vantagem de olhar isso com mais naturalidade, né? Com muito mais naturalidade, porque eu sei do que eles são capazes. Então, se eles estão oferecendo isso para nós, vocês podem ter certeza absoluta que é para o nosso bem-estar, é para facilitar a nossa vida. E, para finalizar, é físico. Esse centro cirúrgico é para tão somente físico. Eles vão trabalhar no nosso corpo etérico também, por causa da doença também começa ali, às vezes até oriundas de outras vidas, que está ali acoplado, vão trabalhar aquilo ali também, né? Isso foi avisado, mas é físico, doença, tem nada a ver com outras questões. Eles não vão trabalhar cirurgicamente nada que não seja médico, medicina, cirurgia. Eles vão mais além, porque a medicina não vai até o campo etérico, mas que eles têm esse conhecimento, que no campo etérico é a nossa matriz do nosso corpo físico, então eles têm que muitas vezes ir ali para limpar ali, para fazer ali a cirurgia ali, né, para aquilo não se manifestar de novo no seu corpo físico. E vamos adiante, vamos ver quais são os resultados disso, quais são as sinalizações, se porventura acontecerem mais informações, eu imediatamente passo para vocês, qualquer coisa que eles passarem para mim, seja dessa ferramenta ou seja de qualquer outra, eu vou já adiantando para vocês do que se trata, né, do que eles têm para informar, eu imediatamente informo, não sou de ficar guardando informação, eu só demorei, porque eu, na verdade, não estava, nesses 3 dias, estava tentando entender tudo, né? Eu não posso ficar dizendo coisas que eu ainda não amadureci na compreensão, né? Eu comecei a pensar, refletir, observar para ver como é que a coisa rolava. E muitas lembranças vieram na minha cabeça para poder, né, fazer o link daquilo que eu já tinha de conhecimento, das atuações deles, né, há 25 anos. E aí teve uma grande coerência em tudo aquilo que eles apresentaram como ajuda para nós. Então, espero que todos vocês, né, aproveitem positivamente tudo isso, que tenham excelentes resultados num centro cirúrgico, que só faltava da gente ter isso particularmente. E vamos em frente para ver quais são os resultados de tudo isso, ok? Então, boa semana para vocês e até a próxima.